Pessoal, agora eu vou fazer o que está aqui no PowerPoint, eu vou fazer isso aqui lá no Excel, tá? Então eu vou abrir uma planilha aqui zerada, tá? Inclusive, na real é a mesma planilha que eu fiz o cálculo, mas eu fiz uma planilha do lado aqui, ó. Essa aqui tá, não tem nada aqui, né? E vou fazer aquele mesmo cálculo ali que está no material ali do PowerPoint, né? Que eu já tinha explicado. Então aqui eu acho que a parte inicial aqui eu vou dividir a tela, vou deixar essa planilha na metade da tela. Na outra metade eu vou deixar o material que eu estava dando aula antes, né? Só para a gente copiar essa parte aqui, para deixar bem igualzinho, né? Aí depois vocês vão ver que cada um vai fazer de um jeito aí, como quiser, né? Então assim, ó, aqui eu entrei com o valor do KPS, né? Então aqui a gente chega numa célula e digita um texto, ela entende que é texto, né? Deixa eu fazer um negócio aqui no meu Excel aqui, eu vou deixar as opções aqui em cima já para aparecendo, tá? Então, ó, eu vou digitar esses valores de texto aqui. Aqui eu entrei com o valor de KPS. Aqui eu vou entrar com a concentração do bário. Vou fazer primeiro o bário 2+ aqui. Aí depois na célula do lado eu vou escrever a concentração do fluoreto. Concentração do fluoreto. E fecho o colchete aqui. Pessoal, aqui para escrever subscrito no Excel, posso até fazer, mas dá uma trabalheira que eu não faço, entendeu? Mas dá uma trabalheira fazer. Tu vai ter que formatar a célula. Tu vai ter que dizer que na célula isso aqui é um texto. E aí depois tu vai ter que vir aqui lá no texto, lá na fonte. Tá aqui, ó. Aí lá no texto tu vai formatar e tu vai dizer que determinada parte lá tem que ser sobrescrita ou subscrita, entendeu? No caso ali era subscrito, né? Só que eu acho que ali ele vai botar tudo subscrito. Então não dá muito trabalho, então eu não faço, tá? Deixa assim. E aí então, aqui por exemplo, vocês podem ver que eu fiz centralizado, né? Se quiser centralizar, isso aqui é fácil fazer, é como se estivesse mexendo no Word, né? Vem alinhamento aqui, centraliza, né? Quer colocar uma corzinha ali de fundo, que nem eu coloquei, pode colocar a corzinha ali, né? Quer fazer aquelas gradezinhas ali, veja que eu fiz 3, 4, 5 colunas abaixo, né? Pode vir fazer a gradezinha aqui, ó, 3, 4, 5. As gradezinhas estão aqui, né? Ó, coloca as gradezinhas ali, então é bem fácil, né? E agora a gente vai entrar com a nossa primeira informação, ó. Aqui o valor de... É muito pequeno esse... Vou aumentar aqui, ó. Aqui a gente vai entrar com a informação do valor de KPS. Então, quando o Excel... Quando a gente quer digitar um número no Excel, se tu digitar só um número lá, ele já entende que é um número, né? Então, no caso aqui, a gente só vai entrar com um número mesmo, né? Que é 1,7 vezes 10 na menos 6. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é só vocês digitarem 1,7. E aí, o exponencial no Excel é só digitar a letra E maiúscula. Tá vendo que eu digitei o E maiúsculo ali? O E maiúsculo é o jeito de fazer o exponencial no Excel, tá? E ali é exponencial na 10 na menos 6, né? Então, tu vai botar um menos 6 e aí apertar o Enter. Tá vendo? Então, ficou 1,7, E maiúsculo, menos 6. Aperto o Enter e está ali o valor na exponencial. Inclusive, eu clicando aqui, tudo que está na célula, ele mostra lá em cima o que é, entenderam? E essa célula aqui, por exemplo, aquela que eu fiz no Excel, o número ficou desse jeito. E vejam que agora eu fiz uma aqui e o Excel achou mais legal deixar desse jeito o número, né? Se a gente quer mexer no jeito que está expresso o número, né, é só clicar com o botão direito do mouse e vir aqui formatar célula. E nesse caso aqui, eu tenho que dizer que aquilo ali... Esse jeito escrito na exponencial a gente chama de científico, né? Se eu quiser escrever só na forma de número, eu posso colocar que ele faça assim. E ele até me pergunta quantas casas decimal eu quero que tenha. Aqui eu tenho que ter umas quantas, senão nem vai aparecer o número, né? Entenderam? Então é assim que a gente faz. Mas eu... E aí a gente escolhe. Por exemplo, se eu botar aqui que eu quero duas, vai ficar zerado, entendeu? O número na real era aquele lá, eu pedi 2 casas após a vírgula. Mas eu acho melhor, até eu vou fazer... Vou deixar como científico, tá? Vou deixar aqui... Bem assim, ó, bem como está o valor do KPS, 1,7 vezes 10 na menos 6, tá? Aqui, nessa coluna aqui, são valores que eu coloquei arbitrariamente, eu chutei valores, né? Essa coisa da minha cabeça. Eu escolhi esses valores aqui. Vocês podem até fazer com outros. Eu escolhi 001, 005, 0,01, 0,02 e 0,03. Isso aqui eu que chutei na minha cabeça, tá? Eu estou dizendo assim, e se tiver 0,001 molar de bário?
quanto que é o máximo que eu posso ter de fluoreto para o cálculo aqui bater no valor de KPS, né? E aí, então, eu até posso, tipo assim, se vocês estão usando o Excel, bom, acho que aqui eu já fiz tudo que eu queria mostrar lá do PowerPoint, então agora a gente pode ficar só com a tela com o Excel, né? Tá? Aqui no Excel, se vocês querem colocar uns lembretes para vocês, algumas coisas, que eu acho que até é interessante aqui nessa situação, vocês podem vir inserir e vir aqui a texto. Isso aqui é uma caixa de texto, ó. Então, nessa caixa de texto aqui, a gente pode deixá-la no tamanho que a gente quiser, até para escrever algum comentário, né? Por exemplo, aqui eu acho que eu vou fazer um comentáriozinho assim, ó, sobre como é que eu vou fazer o cálculo aqui, né? E essa caixa de texto pode formatar ela, tu pode clicar aqui, ó, formato, forma, pode dar um destaque nela, assim, colocar uma cor em destaque, sei lá, vai ter um fundo branco, por exemplo, né? É uma caixa de texto. O que eu vou fazer nessa caixa de texto aqui? É só meio que lembrar. Ah, tu pode aumentar o tamanho da letra aqui, ó, a letra está muito pequenininha, vou botar uma letra grande aqui. Ó, pode lembrar que o fluoreto de bário, né? Aqui também, se tu quiser inserir, como é que eu vou dizer, caracteres que não tem ali no teclado, tu pode vir aqui no símbolo, né? Podemos usar umas flechinhas assim, ó, já fica mais bonitinho, tá? Então, dá para inserir ali, ó. E aí, então, isso aqui vai gerar o bário 2 mais 2 fluoreto, certo? E aí, então, a gente sabe que o KPS, aliás, o KPS do sal aqui, não vou dar espaço aqui. O KPS do sal vai ser igual à concentração do bário, né? 2 mais, vezes a concentração do fluoreto elevado ao quadrado. Aqui, para facilitar a minha vida, eu vou fazer o elevado bem como a gente já faz no Excel, que é o acento circunflexo na 2. Vocês já vão se acostumando com essa linguagem aí, porque é a linguagem que o Excel usa, né? E beleza. Se eu entrei com um valor de bário, né? Esse meu valor de bário aqui é X, e esse valor aqui aliás, esse valor de bário eu entrei com um valor, né? Então aqui vamos fazer o seguinte, ó. Se eu tenho o valor de KPS, que eu sei, e arbitrariamente eu estou dizendo que o valor de bário é 0,01 molar, o valor de X vai ser 2 vezes X, né? 2 vezes o valor do que deu o outro, né? Elevado ao quadrado, né? Então, deixa eu colocar aqui elevado ao quadrado. Tá? Então, é isso. Tá? Então, se aquele valor ali é X, a concentração do fluoreto, aliás, aqui não precisa, agora que eu me dei conta, né? Eu botei 2x, né? Que eu não chamei esse aqui de x, né? Então, na real, não precisamos se preocupar com isso agora, né? Porque eu já estou dizendo o valor do bário, né? Então, aqui vai ser só um x, entendeu? Eu tô com a cabeça, até eu tô me atrapalhando aqui. Porque aqui não precisa, a questão aqui é a gente saber que número que tem que estar aqui, né? Que concentração que tem que estar aqui para essa conta aqui bater igual ao KPS, tá? Então aqui não precisa fazer aquele 2x lá. Agora que a gente bota só o x, é um valor que a gente não sabe, tá? Porque agora arbitrariamente a gente disse o valor do bário. Então o cálculo é esse. E aí para fazer esse cálculo lá no Excel, eu vou ter que isolar o valor de x. Então aqui eu vou ver que o x ao quadrado, né? O x ao quadrado vai dar igual ao valor aquele ali, o 0,001, dividido pelo valor de KPS, né? Aliás, troquei, né? É o que está lá já, o KPS, dividido pelo valor 0,01, né? E aí, então, na verdade, o x vai ser igual a raiz, né, desse cálculo aqui, ó, o KPS dividido por 0,01, que era o valor da concentração que estava ali. Esse aqui é o cálculo que a gente vai fazer. É isso aqui, ó.
tá? Esse aqui é o cálculo que a gente vai fazer. E aí, onde é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai mandar o Excel fazer esse cálculo. E aí, é por isso que eu escrevi esse texto aqui para ficar mais didático, entendeu? Né? Porque é o seguinte, ó. Agora, lá no Excel, esse cálculo que eu escrevi aqui, eu vou mandar o Excel fazer nessa célula aqui, que é calcular qual é a quantidade de fluoreto. Quanto que vai ser esse X aqui? Quando a gente quer que o Excel faça um cálculo, a gente tem que começar digitando pelo igual. Cada vez que tu digitou igual no começo, o Excel já entendeu que tu vai mandar ele fazer um cálculo. Tá? E qual é a coisa legal do Excel? É que a gente não precisa ficar entrando com os valores numéricos, né? Essa aqui é a facilidade do Excel. Em vez de a gente entrar com os valores numéricos, por exemplo, em vez de eu digitar agora aqui que ele tem que fazer a raiz de 1,7 e digitar esses valores, eu não digito os valores, eu simplesmente digo aonde que estão esses valores no Excel, entenderam? Então aqui, ó, para fazer raiz quadrada, é simplesmente vocês digitam raiz, tá? Raiz, abre parênteses, e aí vocês vão, dentro do parênteses vai ser o cálculo que vocês querem que seja feita a raiz quadrada, tá? Então aqui o cálculo é o valor de KPS, então eu vou dizer onde é que está o valor de KPS. Então aqui eu vou clicar lá em cima, ó. Onde é que está o valor de KPS? O valor de KPS está aqui, ó. Então eu clico aqui e depois eu boto um dividir, que é a barrinha, né? Pelo valor de bário que está aqui, ó, na célula C3, estão vendo? Então eu vou clicar aqui, ó. E agora eu vou fechar parênteses. O que o Excel vai fazer? O Excel vai fazer a raiz quadrada dessa conta aqui, ó, B3. O que é B3? B3 é uma célula nessa planilha. Que célula que é? É a coluna B com a linha 3. E ele está até fazendo destaque com cor, assim, para chamar bem a atenção da gente. A gente não precisa ficar procurando, onde é que está o B3? Ele até já iluminou de azul lá. Se ele escreveu B3 em azul, ele até já iluminou o B3 em azul. Ah, tá, é o valor do KPS. Dividido pelo C3, que está em vermelho. Aí tu olha o que eu botei em vermelho, tá aqui, ó, o bário. Então tá bem certinho, ó. Nós estamos mandando o Excel fazer essa conta aqui debaixo, entendendo? Então agora quando eu apertar o Enter, ele vai ter feito a conta. Tá vendo aqui? 0,041231. Podemos voltar lá no coisa aqui, ó. Olha lá, 0,041231. Tá certinho, né? Estão vendo? Igual que eu tinha feito antes. E agora, pessoal, agora é que vem a outra coisa legal do Excel, que é fazer cálculos repetidos. Porque, na verdade, agora, esses cálculos aqui, 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 até o fim, é o mesmo cálculo daqui, só que repetido. Quando a gente quer fazer cálculos repetidos, a gente pega o mouse, ilumina, vem com o mouse bem nesse cantinho, tô vendo que a célula ela fica iluminada e tem um quadradinho verdinho embaixo, à direita aqui, ó, aquele quadradinho ali, ó. Eu pego o mouse e toco naquele verdinho ali, ó. Vocês vão ver que o mouse vai virar uma cruzinha preta, estão vendo? Eu vou tirar o mouse dali e vou fazer de novo. Eu boto o mouse ali e o mouse vira uma cruzinha preta. Quando ele virou aquela cruzinha preta, eu aperto o botão esquerdo do mouse no computador e não tiro o dedo do botão e aí eu arrasto aquilo ali, ó. Quando eu fizer esse procedimento, ele vai fazer toda aquela conta que estava lá em cima na tela, ele vai fazer para todas as células, tá? Inclusive aqui vai dar uma coisa errada, mas eu vou explicar por quê. Mas entenderam? Ele está arrastando a conta aqui, ó. Vou largar o dedão e ele arrastou e não fez o que eu queria. Veja que está dando 0. Qual é o erro? O erro é o seguinte, pessoal. Quando a gente manda arrastar uma conta, ele arrasta todas as variáveis para baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, quando ele fez essa conta aqui, ele pegou o B13 e o B3 está em... Ele pegou o valor B13 e o B3 está aqui. Só que quando eu arrastei a conta para baixo, ele não vai pegar mais o B13, ele vai pegar o B4. E em B4 eu não escrevi nada, entenderam? E quando eu arrastei para essa célula aqui, ele, em vez de pegar o B4, ele vai pegar em B5. E aqui em B5 não tem nada. Só que essa informação aqui, o C3, é interessante para mim, né? Porque quando eu arrasto a conta, ele vai, em vez de pegar o 001, ele já vai pegar o 005. E para mim foi legal, entenderam? Perceba que, se a gente pensar nessa variável aqui, é bem legal essa característica do Excel, né? De arrastar a conta e ele vai arrastando onde ele pega as variáveis. E se eu pensar em relação ao bário, é bem o que eu queria. O único problema é que eu escrevi o KPS numa célula só. Se o cara não conhece muito o Excel, alguém faria o seguinte, eu vou escrever o mesmo valor aqui de ponta a ponta, entenderam? Beleza, tá entendendo a lógica do Excel, mas não precisa, tem um artifício para isso já, né? Então, acho que eu vou fechar esse vídeo e sigo no próximo aqui, peraí.